Eu me chamo Ana Carla, eu sou professora aqui da Regional de Chapecó, Santa Catarina, e eu trabalho na rede estadual efetiva desde 2014 e trabalhando com história. Então, a minha formação é história, eu tenho uma formação também em geografia, a mais agora nos últimos, 2019, eu terminei minha graduação também em geografia, e atualmente eu curso mestrado em educação na Universidade Federal. Então, a minha formação, assim, abrange um pouquinho da minha área, né, que é a geografia. Se eu tivesse tempo, aliás, quando eu tiver tempo, eu vou abranger as outras, filosofia e sociologia, porque eu amo toda a minha área. E, no momento, eu estou na Escola Drusiana, que é uma escola que fica no bairro Palmital. Ela é bem perto ao centro, que é de Chapecó, só que ela abarca escolas bem mais periféricas. Então, a gente acaba trabalhando com entre 4 e 6 bairros próximos também. E a nossa escola tem um total de hoje, 1.100 alunos. Então, ano passado me foi feito o convite para participar do Projeto de Vida. A Secretaria de Educação pediu, né? Foi uma pessoa, Lisandra, da Secretaria, e disse para a diretora convidar pessoas que tivessem uma afinidade com o projeto já. E eu participo de todos os projetos da escola. Assim, eu só não participo do Fundamental 1 ali, com os pequenos até o quinto, porque todos eu sempre participo. Então, eu já tenho uma trajetória com projetos, e isso foi uma das coisas que fizeram elas me convidarem, né, por já ter essa dinâmica de trabalhar com grupos. Só eu senti muita falta de ter uma companheira no projeto de vida, um companheiro trabalhando, assim. Eu acho que a gente produz muito melhor com uma parceria. Então, eu consigo trabalhar muito bem com a língua portuguesa, agora com o espanhol, que é para a gente ter uma parceria também boa, com a arte. Então, as das ciências da natureza, agora a gente fez um trabalho que eu trabalhei com a matemática, com a biologia, então com a química. Então, a gente conseguiu integrar um pouquinho mais, eu consegui caminhar um pouquinho mais entre essas áreas no projeto de vida. Mas é difícil, sim, a gente integrar as áreas, né? E por isso que eu disse que uma parceria, às vezes fora da minha área, me ajudaria. E muito do que eu pensei inicialmente e até agora é as necessidades deles. Então, esse diálogo que a gente construiu junto com eles desde o início, alguns eu já conhecia, então eu sabia já alguma necessidade que eles tinham, assim, até em relação às vezes a debate de alguns assuntos, questões de cursos, questões profissionais. Então, eu já sabia mais ou menos quais eram as necessidades, né, o que que a gente precisava trazer. Mas a gente também ganha muitos alunos novos e eu tive que conhecer melhor, então, e até a dinâmica da turma, né? Mesmo eu conhecendo já de outros anos, a dinâmica da turma é um pouquinho diferente. Então, inicialmente foi uma construção apoiada pela BNCC também nas questões, e tentando incluir esse estudante, né, como ser social, como ser histórico. Então, me baseei na BNCC e me baseei também nesses roteiros, nos livros, né, que a secretaria mandou, e também nesses roteiros. E buscar muita coisa fora, porque tipo, busquei muita coisa fora, apesar de ter visto no livro também. Então, a gente tem o livro do Projeto de Vida. Eu não utilizei muito, porque as necessidades que existiam ali não eram as que os meus estudantes tinham nesse momento. Então, e esse livro é para os 3 anos. Então, de repente, no que vem a gente utiliza mais. Nesse primeiro momento, eu não achei tão necessário utilizar ele. Então, a gente fez uma atividade dele e a gente não acabou não utilizando. Mas, assim, baseado nas necessidades que eu sentia que eles tinham, eu comecei a construir as atividades. Então, a primeira atividade é o autoconhecimento, assim. Daí eu sempre tento integrar algumas coisas que, por exemplo, eles construíram uma autobiografia, né? Foi uma das primeiras atividades. Só que essa autobiografia não era escrever do nada, era uma autobiografia dirigida. Então a gente trabalhou com o livrinho a gente trabalhou a Malala, a professora de inglês estava trabalhando a Malala. Como a gente tem o livrinho na escola, cada um recebeu um para ler uma autobiografia. Então não foi assim, construam. E eu dividi em 7 itens, por exemplo. Eles tinham que escrever sobre a relação deles com o mundo, a relação deles com o país, a relação deles com a escola. Tanto que uns escreveram assim, minha vida em 7 partes, sabe? Porque cada parte era a relação deles com o mundo onde eles vivem. Então, foi a primeira atividade, construir a partir da visão deles, para a gente perceber o mundo que eles vivem. E ali eu já peguei várias dimensões, né? Sociais, pessoais, até profissionais, porque tinha uma que era objetivos. Então, a primeira construção foi essa.
e baseada na atividade deles. E eu sempre digo uma coisa no projeto de vida que, assim, enquanto nas outras componentes a gente leva muito conhecimento para eles, no projeto de vida a gente busca o conhecimento que eles têm e transforma. Então, eu sempre digo muito isso para eles, assim, gente, aqui é o que você sabe, porque a gente pode historicizar o que você sabe, a gente pode quantificar, a gente pode fazer uma série de coisas com os conhecimentos que vocês têm. Então, toda atividade, ela foi embasada nesses materiais, tendo sempre em mente a questão pessoal, profissional e cidadã, né, a questão deles com a sociedade, profissional com a questão com o mundo. Então, todo o embasamento dos projetos foram em cima disso. Tá? Então, eu não segui assim, não é uma coisa aleatória que sai que hoje eu vamos fazer construir um texto. Tudo o que a gente fez teve um objetivo bem importante, mesmo que às vezes eles não sentissem isso, porque eles pensam assim, projeto de vida, a gente vai fazer construir um projeto. Um projeto que eu vou fazer no futuro. Como que você vai construir um projeto agora se você nem se conhece? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é você se conhecer. Quem é você? E eles dizem muito assim, eu sou uma pessoa que ganha campeonatos. Não, mas isso faz parte de você, mas não é quem você é no todo, né? Então, no projeto de vida, se uma atividade que eu planejei durar 30 dias e no fim ela durou 60, não tem problema, porque o importante é a finalização bem-sucedida daquela atividade. Por exemplo, uma discussão que você pode manter, sei lá, 4, 5 aulas, ela é uma discussão que, se a turma precisa, a gente vai adiante. O de vida, por exemplo, ele soma com isso, né? Então, e eu poderia, por exemplo, fazer no sexto, já começar assim, olha, vamos fazer uma atividade onde exijam habilidades que não necessariamente precisam estar ligadas a alguma área, né? Ela pode ser inter ou transdisciplinar. Então, eu sempre trago os conteúdos no projeto de vida, assim, vamos falar questão social, vamos trabalhar questões raciais, de gênero, historicamente. Mas eu acho que essa construção desde pequeno, de você ter um espacinho que seja para você trabalhar coisas que eles necessitam fora dos conteúdos, eu acho importante. Eu acho que a gente começou com as autobiografias, a coisa mais importante que eu percebi e que foi um resultado deles pensarem não como que só assim dentro da bolha, eles saírem, e eles tiveram muita dificuldade de se conectar com o mundo e com o Brasil. Eles tiveram mais facilidade de se conectar com a escola, de descrever essas questões da escola, da família, mas quando chegou no Brasil e no mundo, eles tiveram dificuldade de se conectar pensando eles dentro do contexto amplo, que era esse o objetivo. Então, esse pensar o contexto amplo, esse exercício, para mim, foi bem importante. Então, eles falaram da guerra da Ucrânia, eles falaram da coronavírus, e eles tiveram dificuldade para isso, assim, para se conectar com o mundo. Então, eu acho que essa atividade que a gente fez primeiro, que demorou um pouquinho, porque a gente fez páginas por sala. Então, hoje vocês vão fazer tantas páginas, né? Porque senão eles se enrolam e demoraria bem mais. Mas não foi tão rígido assim, mas a gente procurou, né, fazer nas aulas essa divisão. E então, eu acho que essa proposição de pensar a reflexão, eu digo para eles muito assim, vamos refletir sobre o que a gente está fazendo. Acho que foi um ponto importante, né, eles construírem isso. Eu acho que outra atividade legal que a gente fez foi com o livro. Daí a gente trabalhou no livro, tinha duas atividades, uma falando da questão racial e da questão de gênero, e daí uma pessoa que eles ficaram conhecendo, que eles nem conheciam, o Martin Luther King, as questões, né, a gente viu os vídeos dele, a gente assistiu um filme sobre questões raciais, e foi uma discussão bem legal que eles fizeram em sala, e eles disseram assim, prof, por que a gente está vendo esse projeto de vida? E eu disse assim, porque isso são questões sociais que nos implicam, então a gente tem que ter a noção, a ciência que isso a gente é o mundo à nossa volta, que são essas barreiras que muitos de nós na turma temos, e quanto gênero e quanto as questões étnico-raciais, e eu queria que vocês refletissem também sobre isso. Então, a gente trabalhou com o livro, tinha vídeos sobre representatividades, né, raciais e de gênero. Então, essa foi uma atividade também que a gente construiu. E a última e mais difícil para mim, nós construímos projetos de pesquisa científica. Eu conversei com os professores de todas as áreas. Por exemplo, hoje nós tivemos uma apresentação da área das ciências da natureza. Então, nós tivemos a apresentação de química, né, pessoas que ligaram temas à química, e o professor estava lá para assistir.
e matemática e biologia, né? A física ninguém pegou o tema, assim, mas ficou matemática, física e biologia, e eu falei para eles, o projeto é maior que o trabalho em si, né? Porque a gente começou ela em setembro, e a gente construiu um projeto de pesquisa com temas, problema, metodologia, objetivos, a pesquisa em si, considerações finais. A gente fez todo esse processo de trabalho científico e com temas que eles se sentissem assim mais próximos dentro das áreas e com professores que eles se sentissem próximos também. Então a gente fez essas divisões nas todas as turmas. Eles se reuniram em grupos e eles foram construindo o projeto. Então a primeira coisa que eu disse para eles, você tem que ter uma pergunta para esse tema. Então, eles foram construindo, e os temas foram os mais diversificados que você imagina. Tem uma turma que analisou Tim Burton, as obras dele, teve uma turma que analisou um livro falando de... ela é muito da literatura, então ela analisou um livro que falava de violência doméstica, violência contra a mulher, ela fez essa análise do livro com a realidade. A gente teve hoje um falando de agrotóxicos, que gerou bastante polêmica, assim. Então, a gente teve, assim, a gente analisou, teve vários legais que eles analisaram, fizeram um projeto na escola. Por exemplo, a biblioteca da escola, qual é o tipo de livro que mais leem? A escola, a biblioteca oferece livros que eles gostariam. Falei para eles, se a gente publica esse trabalho, ninguém tem esse trabalho como vocês fizeram, que é a visão de você sobre um tema com um problema que é uma angústia de conhecimento de vocês. Então, se eu publicar esse trabalho que vocês fizeram, ninguém vai ter igual, porque é único. É um trabalho que partiu, né, dos questionamentos de vocês. Então, eu acho mais importante, tem a habilidade, né, a gente trabalha a habilidade, mas o teu objetivo com a atividade, eu acho que ela é essencial, assim. Não que ela seja mais essencial que a habilidade que você vai propor, né, ou a competência que você está propondo ali, mas você ter claro que você... Porque às vezes se você bota habilidade, pode estar vazia de conteúdo, mas você saber o objetivo que você pretende com aquela habilidade que você vai desenvolver, ela é muito importante. Então, eu me preocupo muito com o objetivo, então é uma preocupação primeira, e a descrição de cada etapa é importante. No meu caso, como eu fiz trabalhos longos, né? Não foram trabalhos que duraram 15 dias, trabalhos que duraram 2 meses, às vezes. E como foram trabalhos longos, a cada etapa eu tinha que, a cada etapa foi pensado o que eles vão aprender, o que eles vão adquirir com isso, qual é o meu objetivo com isso. Então, a metodologia que você vai utilizar também, né? Porque eles ficam mais tempo em sala, né, no nosso caso, e eles precisam de coisas que não prendam eles tanto na cadeira, eles precisam sair, precisam construir algumas coisas na escola, então você pensar dessa forma também. Então, acho que o que mais é bem como um projeto ali. Eu fiz, né, bem claro os objetivos que eu queria com eles, bem claro o que eu iria fazer de acordo com esse objetivo, que dependendo de uma turma funciona, outra não. Eu acabei fazendo, né, não diferenciando a atividade, mas o modo de fazer ela. Então, com alguns era mais tranquilo ficar na sala, com outros eu tive que levar para a informática, com outros eu tive que ir na área coberta. A turma, por exemplo, que melhor apresentou para mim, assim, que foi a turma que todo mundo tirou notas ótimas agora no projeto, ele é uma turma que tem muita dificuldade com outros professores, porque eles é uma turma que não consegue ficar sentada. Então, né, e na concepção de alguns, eles são os não, aquela turma não dá para trabalhar, aquela turma não sei o quê, mas olha, num projeto desses eles foram 10. Então, também entender que a turma funciona de determinada maneira, isso você tem que, né, conhecer um pouquinho. Faz primeiro, né, faz primeiro assim, uma avaliação da turma, tenta conversar, tenta sentir como que aquela turma está nos primeiros momentos, para você seguir o trabalho. Claro, já tem em mente quando você chega que você vai trabalhar, mas o modo que você trabalhar pode ser diverso. Então, você pode pensar antes as atividades e também entender depois, assim, como que você vai trabalhar, que daí a metodologia, ela pode ser adequada ao longo do tempo. Agora, essas questões, assim, de saber o que você vai fazer é muito importante. Eu acho que isso é o básico, sabe? Saber o que você vai fazer e aonde você quer chegar. Eu acho que isso é o básico do teu planejamento em tudo, né? Em todos os conteúdos que você trabalha, assim, o projeto de vida, ele não é diferente. Contexto deles também. E daí, por exemplo, esses dias um estudante me disse assim: eu não estudo porque eu não quero. E eu disse assim: tá,
Mas você acha que se você tivesse nascido num contexto diferente, familiar, social, você não gostaria de estudar? Será que não, o teu contexto social e familiar não faz com que você pense assim? Não é uma coisa que você pensa, é o que o teu contexto te sugere nesse momento. Como eu sou da história, eu trago isso mais, né, através historicamente, a sociedade, entendendo a sociedade e as barreiras sociais que se tem para alguns grupos no Brasil. Então, eu trago essas questões, eu acho que essas questões de entender, trazer que ele tem possibilidades e que existe um contexto que talvez para ele pensar assim. Eu acho que não pode nunca deixar de faltar, já entrando nisso, são as angústias pessoais, não fazendo lá não é assim, tu é o psicólogo, não é esse sentido, mas deixar que eles exponham e que eles percebam que é uma angústia de todos, né? Que faz parte, não só eles, a gente também tem algumas angústias que são sociais até. Eu acho que também a abordagem que você faz, você tem que se preparar para fazer essas abordagens, porque às vezes você não está preparado, às vezes você pega temas que você não tem como suprir ou você coordenar ali na turma, se você conduz, né, de uma maneira assim que nada que eles falam, assim, aliás, tudo que eles falam a gente problematizar, eu acho que isso é importante. Eu acho que são coisas que não podem faltar no projeto de vida, sabe? E se ancorar, né? Se ancorar em leituras também, porque não chega lá assim, hoje eu vou discutir sobre aborto, discutam. Hoje eu vou descobrir sobre questão racial, discutam. Eu acho que tem que ter todo um preparo nosso para fazer essas questões